Olá pessoal, vamos falar então agora nessa aula das resoluções das questões, das 15 primeiras a respeito de agentes públicos. Primeira questão, ele vai falar a definição de servidor público no seu sentido amplo, engloba empregados públicos e servidores temporários? Resposta sim. Servidores públicos, a gente viu que a Maria Silvia Zanella de Pietro, ele fala que no seu sentido amplo tem aqui o servidor público, nós temos quem mais? O empregado público e os servidores temporários, perfeito? Então, correta a nossa questão. Então, servidores estatutários, públicos e temporários. Questão número 2, empresário convocado para a Justiça Eleitoral para ser o que? Mesário. Vai ser o que? Um agente honorífico. Durante as eleições, será considerado agente público? Sim ou não? Agente honorífico, sim. Mesmo que em caráter transitório? Mesmo que em caráter transitório, ainda que não tenha o que também? Remuneração. Então, em função, enquanto exercer a função a ele designada. Perfeito? Perfeito. Questão número 3. Um pouco de atenção nela. O que acontece? Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração. O que ele está dizendo? O que o examinador colocou aqui? Que essa questão está errada. Por que está errada? Porque ele fala assim, agente público é isto. Agente público é quando o que? Recebe remuneração. Mas não temos agentes honoríficos? Sim. Mas aí ele teria que estar englobando aqui. Então, o agente público é. Tá vendo que isso aqui ele não trouxe como uma regra? Ele está dizendo assim, o agente público é isto? É ou não é? Então, esse ele está no sentido de exclusão, exclui demais possibilidades. Se ele exclui demais possibilidades, então ele está falando assim, ó, agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração. Se eu coloco esse eu estou excluindo quem? O que não recebe, o que não exerce, primeiro, o que não exerce emprego, o que não exerce função. A função até ok. Mas o que não exerce emprego, ou função pública mediante remuneração. Aquele que não exerce remuneração, ele também estaria excluído. Então, por isso que nosso item está incorreto. Resumo, então. Agente público é quem recebe por função uma remuneração? Resposta não. Agente público pode ser isto? Pode, mas também pode ser aquele que não recebe remuneração. Questão número 4, no sentido estrito, todas as pessoas que servem ao poder público, quando ele fala todas as pessoas, já acende um farolzinho aí, de forma transitória ou definitiva, remuneradas ou não, são consideradas servidores públicos. No sentido estrito, servidores públicos são servidores públicos, ponto final. No sentido amplo, então aqui amplo estaria correto, se fosse amplo estaria correto, então não está correto. Questão 5, os agentes políticos compete a execução e a realização das diretrizes estabelecidas na Constituição, ao Estado pela Constituição, como é o caso de titulares de ofícios, de notas e de registros não oficializados, ou seja, titulares de cartórios extrajudiciais. Titulares de cartórios, o que é extrajudicial? Que não pertence ao judiciário aí. Então, os cartórios, os titulares de cartório, eles são quem? Agentes políticos ou delegatários? São agentes delegatários. Quem mais que são agentes delegatários? Esses aqui são pelo ato negocial. Lembram? E vai ser feito um concurso público.
ok? Concurso público. Que mais? Que mais que eu coloco aqui para vocês que seja importante? Então é um ato, outro em contrato, então concurso público seria praticamente isso. E os concessionários permissionários de serviços públicos, esses daqui, como que é o contrato deles? Mediante o que? Licitação e é o que? Regra, contrato, que ele é o que? Bilateral. Perfeito? Então o que está errado aqui? Aos agentes públicos. Aos agentes políticos. Se fosse agente público é o gênero, estaria certo. Mas está dizendo aqui que aos agentes políticos, aí não tem como, aí a questão está incorreta, porque ele vai dizer aos agentes políticos como é o caso. Então está dando um exemplo e o exemplo está incorreto. Agente delegatário, a gente já falou. Voltando aqui, particulares com competência de execução de certas atividades, obras, serviços públicos por conta e risco, tá? E sujeito às normas de fiscalização do Estado. Aqui, no caso deste daqui, a fiscalização vai ser pelo Poder Judiciário, esse aqui de baixo vai ser pelo Poder Executivo. Questão 6, uma questão bomba. Por que bomba? Os jurados das sessões do Tribunal de Júri, os mesários convocados para os serviços eleitorais nas eleições são classificados pela doutrina majoritária de direito administrativo como agentes particulares colaboradores. Então, a doutrina ela fala que são o quê? São jurados, Tribunal do Júri são agentes honoríficos. Perfeito? São agentes honoríficos. Aqui ele está falando que são agentes particulares em colaboradores. Particulares colaboradores. Que são o quê? Eles são o quê? Colaboradores em colaboração. Colaboração com o Estado. Perfeito? Então, agentes honoríficos são em colaboração com o Estado, por isso que ele vai dizer que é agentes particulares colaboradores. Que sejam particulares, exercem certas funções especiais. Que função especial é essa? Eleição, trabalhar numa eleição é uma função especial? Sim. Participar do Tribunal de Júri é uma função especial? Sim. Qualificadas como públicas? Sim. Então, correta a nossa questão. Então veja, ó, a doutrina enquadra eles como os particulares em colaboração com o poder público. Aqui ele está falando que são agentes particulares Ele não trouxe. Por que eu coloquei bomba então? Porque se colocar assim pelo preciosismo, você erraria essa questão. Que os agentes jurados, ele vai falar aí que são classificados como agentes particulares em colaboradores. Não, pela classificação seriam agentes honoríficos. Por isso que essa é uma questão muito, mas muito chata, cara. Porque às vezes você vai olhar uma questão dessa, você que conhece a matéria vai olhar, putz, isso aqui não pode estar certo. O nome certo seria agentes honoríficos. Mas são agentes colaboradores com o Estado. Veja que às vezes o CESP ele peca pelo zelo e às vezes ele abranda demais. Não dá para discutir muito. Seguimos. Em que pese os cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o poder legislativo são consideradas agentes públicos, sim ou não? Sim. Então, dentro dos agentes públicos tem quem? Os agentes políticos. Perfeito? Então, correto. Ó, agentes públicos tem os administrativos, honoríficos, delegatários e os credenciados. Questão número 8. O regime jurídico dos militares é estatutário.
E agora? O que eu faço para matar uma questão dessa? O que eu tenho que pensar? Duas coisas. Primeiro, regime jurídico de direito público e o privado. Regime jurídico de direito público são os quem? Os estatutários. Regime jurídico do direito privado são os seletistas, ou seja, que são regidos pela CLT. Agora a minha pergunta é: regime jurídico dos militares, que são estatutários, é o que? Direito público. Então é o que? Eles são seletistas, ó. São seletistas? Não, são o que? Estatutários. São estatutários, então eles são regidos pelo direito público, então eles são estatutários. Eu me enrolei todo agora para explicar, acho que acabou até complicando mais. Eu fiz esse quadrinho para dizer o que? Falar assim, ó, primeira coisa, eles são seletistas? Não. Eles são então o que? Estatutários. Por que eles não são seletistas? Eles são regidos pelo regime jurídico de direito privado? Resposta: não. Então eles são quem? Regidos pelo direito público, logo eles são estatutários, por isso nossa questão está correta. Questão número 9. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos? Sim ou não? Sim. Ministros de Estados, eles são que? Assessores diretos de quem? Do presidente da República. O presidente da República e seus assessores diretos são considerados agentes políticos pela doutrina majoritária, ainda que não seja eleito por exercício de mandato. Perfeito? Perfeito. Olha só, agentes políticos são aqueles competentes pelas mais altas diretrizes estabelecidas pelo Estado. Então vai ser quem? Os membros do Legislativo, chefe do Poder Executivo e assessores diretos destes que são Poder Executivo, exemplo, ministros e secretários estaduais. Questão número 10. O governador, o secretário de Estado são considerados agentes políticos pela mesma lógica, correto também. Então o assessor direto do governador é o agente político, tanto quanto o próprio governador, então item correto. Questão para você tomar cuidado. Olha só, o AGU e o DPGF, ou DPGU, são classificados como agentes políticos, pois sua atuação tem fundamento constitucional. Não é classificado os dois pela doutrina. A doutrina, lembra quem são? Doutrina são quem? A magistratura, que a própria STF diz, e o Ministério e os membros do Ministério Público. Agora, aqui, segundo alguns doutrinadores, fazem parte dessa categoria de agentes políticos, mas quem? A AGU e o DPU não. Mas DP, aqui tem que falta um G. Aqui, mas nesse caso até poderia, se fosse só este caso, nós poderíamos entrar com o quê? Com recurso. Por quê? Porque a AGU tem status de ministro, perfeito? Tendo status de ministro, ele poderia ser considerado também como agente político, perfeito? Mas o defensor público geral não teria condição, então o nosso item está, portanto, errado. Questão número 12, toma cuidado, que vai falar: os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e os empregados públicos classificam-se em virtude da ausência de estabilidade como servidores temporários. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo que
os servidores contratados por tempo determinado são servidores temporários. Perfeito? Perfeito. Além deles, ele está me dizendo que os empregados públicos também são classificados como servidores temporários. Aí ele erra, porque a definição de servidores temporários são aqueles que não têm o que? Cargo, aqueles que não exercem cargo ou emprego. Vou tirar isso aqui. Volta aqui. Cargo barra emprego públicos. Então, os servidores temporários, eles não possuem cargo ou emprego público, mas o que? Somente exercem que? Função pública. Então, por isso, nosso item está incorreto. Olha só, temporários são agentes públicos, contratados temporários não ocupam cargo ou emprego público. Então, não ocupa e o empregado ocupa. Então, somente função temporária. Agente temporário, somente função temporária. Então, não ocupa o cargo ou emprego público. Empregado público ocupa cargo? Não. Ocupa emprego? Sim. Ocupa emprego público. Então, ele não é temporário. Ok? O que aquele examinador ele quis te enganar? Porque ele não tem o que? Estabilidade aqui, ó. Não tem estabilidade igual o servidor público, certo? Ainda que ele não tenha essa estabilidade, ele não vai ser servidor temporário. Perfeito? Questão número 13. Questão bola fora. Isso aqui está fora do nosso edital, fora do contexto. Aqui ele cobrou uma situação que era da própria da UNB. Ele vai falar que corpo técnico administrativo da UNB é constituído por servidores que exercem, além das atividades de ensino, as atividades de apoio técnico, administrativo e operacional. E o regimento interno tira quem? Servidores integrantes do quadro pessoal exercem atividades de apoio técnico, administrativo e operacional, não tem atividade de ensino. Por isso estava errado, mas essa questão está fora do contexto do nosso estudo, porque nós não estamos estudando por FUB, ok? E estava isso aí é previsto no regimento interno deles. Aqui era para ser uma questão palhaçada, no sentido de ser um pouquinho mais complicadinha, mas essa questão aqui vou apagar, vou dar um crédito aqui para o nosso amigo examinador, tá? Por quê? Olha só, se eu tiver que contratar um pessoal por tempo determinado para prestar assistência em situação de calamidade pública, a administração pública federal, estadual, distrital ou municipal poderá fazê-lo mediante um processo seletivo simplificado, pois estará caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público. Vamos ver? A Constituição Federal, que vai ter uma lei, diz que a lei vai estabelecer o caso de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e excepcional do interesse público. A lei existe, 8745 de 93, que vai falar que o recrutamento pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante que? Processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo, ou seja, é dispensável de concurso público. Aí no parágrafo, que é o caso em questão, o parágrafo primeiro vai dizer que a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, que é o nosso caso, emergência ambiental ou emergências de saúde, prescindirá de processo seletivo. O que está dizendo aqui? Prescindirá, vai ser o quê? É dispensável. Dispensável o processo seletivo
simplificado. Aqui ele esqueceu do simplificado. Então, volta na questão. Ele disse que é o caso calamidade, ele disse que agora poderá fazer mediante processo seletivo simplificado. Certo? Certo, é uma faculdade, certo? É uma faculdade. Poderia ter dispensado? Poderia ter dispensado do processo seletivo, dada aí a calamidade pública. Então é uma questão que o examinador dá uma viajada aí, mas está certo aí, porque poderá é no sentido que é dispensável aí, ok? Desclassifiquei ela aqui do palhaçada. Vou dar um crédito para ele nessa questão chata aí. Questão 15. Os agentes putativos. O que é um agente putativo? É um agente imaginário, um agente que tem a aparência de ser algo que não é. Perfeito? Então são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situação de emergência, situações de emergência. Então, em situações de emergência, os agentes putativos praticam atos e atividades em situações de emergência. Perfeito? Não. E em colaboração com o poder público, como se fossem agentes estatais. Agentes em situações que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência são os agentes necessários. Ok? Agentes necessários. Os putativos, não. Os putativos estão de forma irregular. Olha a definição. Lá na observação 2 que nós trouxemos lá na nossa teoria. Olha, os agentes, temos aí a situação que são os agentes de fato. Então, distintamente dos agentes de direito investidos regularmente em funções públicas, os agentes de fato são aqueles que se investem em função pública de forma emergencial, que é o caso de quem? Dos necessários, ou os irregulares, que é o caso de quem? Dos putativos. Então, no nosso exemplo aqui, na nossa questão, está falando de situação de emergência, são os necessários, por isso nossa questão está incorreta. Beleza, meu povo? Um grande abraço, até a próxima.